palavra de Deus mesmo sentado, tá? Diz assim o texto: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananel. Primeira coisa que eu chamo a atenção nesse versículo, quando diz se dispôs. Eles se dispuseram, colocaram no coração o desejo de fazer a obra de Deus. Verso 2: Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Preste atenção, quantas vezes eu vou repetir até o versículo 16 a palavra junto a ele, ou ao lado, ou ao seu lado, e os seus cognatos. Olha o que diz o texto, verso 3: Os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas, seus ferrolhos e trancas. Verso 4, ao seu lado, está vendo? Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste, outra palavra, reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazabel, e cujo o lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado deste reparou os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Verso 6: Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Novamente, junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertencia ao domínio do governador da além do Eufrates. Verso 8: Ao seu lado reparou Uziel, filho de Aharias, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, restauraram Jerusalém até o muro largo. Veja, sempre ao lado, sempre junto, diversas pessoas, nobres, perfumistas, ourives, todos trabalhando na reconstrução do muro. Verso 9: Junto a este trabalhou Refaías, filho de maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaias, filho de Ramurafe, defronte da casa. Ao seu lado reparou Atos, filho de Assobinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Arrassube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Verso 12: Ao lado dele, novamente, reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Até as meninas trabalharam, está vendo? E suas filhas. Verso 13: A porta do vale reparou Hanum, e os moradores de Janoá edificaram-lhe e assentaram-lhe as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. Veja, alguns colocam só portas e trancas. Esse povo aqui, além de colocar portas e trancas, ainda edificaram vários côvados, 1000 côvados da muralha. Então, uns fazem mais, outros fazem menos, de acordo com suas forças. Verso 14: A porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Hacarém. Ele edificou e lhes assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Coal-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que lhes descem da cidade de Davi. Verso 16: Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zu, até defronte do sepulcro de Davi, até o açude artificial, até a casa dos heróis. Depois dele, veja que agora muda, já não é mais junto. A palavra agora principal é depois dele, a partir do verso 16. Verso 17 diz: Depois dele reparou os levitas, Reum,
filho de Bani, e ao seu lado Hassabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bevai, filho de Anadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ezé, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, ao ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor, veja bem, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zebai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Verso 22, depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Hassube, defronte das casas. Depois dele reparou Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Benui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo, até a esquina. Verso 25, Paulau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaias, filho de Paróis, e os servos do templo que habitam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente, até a torre alta. Verso 27, depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Verso 28, para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte de sua casa. Depois dele, reparou Zadok, filho de Imé, defronte da casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zelaf. Outra porção depois dele, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de Orives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Último versículo, verso 32, entre o eirado da esquina, porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Capítulo 3 de Neemias, nós lemos todo nessa noite. E li de modo proposital, porque é importante destacar quantas vezes palavras se repetem nesse texto. E não é por acaso que essas palavras se repetem, elas querem nos trazer uma grande lição. Então o capítulo 3 de Neemias, que a gente às vezes costuma passar por cima, porque são nomes difíceis, e quando a gente chega em listas de nome, a primeira tentação nossa é pular. Ai, não vou ler não, esses nomes que eu não sei nem pronunciar, mas às vezes a gente perde lições maravilhosas que nós encontramos no texto. Então Neemias capítulo 3 é um dos textos mais fantásticos da Bíblia. Eles têm muitos princípios de liderança e aponta vários caminhos para o êxito de uma reconstrução. Esse texto fala de estratégia, fala de construção, fala de um tempo muito rápido de uma reconstrução de um muro que estava fendido há dezenas e dezenas de anos. Então, quando nós lemos o texto, nós vemos aqui 8 portas diferentes, e quando nós contamos, há 38 grupos de trabalho que deveriam constituir um exército comandado por Neemias. Então, a Bíblia traz princípio para a gente maravilhoso, e a gente encontra aqui princípios de uma reconstrução. O que nós estamos fazendo aqui nessa igreja se assemelha em muitas coisas ao que Neemias fez com aquele povo na reconstrução do muro que estava fendido. Havia uma obra física a ser feita naquele tempo. Havia um trabalho que iria ser necessário que eles empreendessem força, disposição e que principalmente estivesse unido no propósito daquela reconstrução. Nós aqui estamos edificando algo espiritual, mas os princípios que nós encontramos nesse texto são os mesmos para todos nós. Então, esse capítulo ele pode ser dividido em 3 partes distintas. Primeira parte, como eu disse para os irmãos, vai do verso 1 até o verso 15, quando nós encontramos a expressão
junto a ele, repetida várias vezes. Essa expressão, junto a ele. E eu pergunto aos irmãos nessa noite, o que é estar junto a alguém? A primeira ideia que vem no nosso coração é que nós estamos ladeados com essa pessoa. Estão lado a lado, estão juntos, estão trabalhando juntos, mas não só no sentido físico, lado a lado, mas no sentido também de propósito. Eles tinham o mesmo propósito, eles tinham o mesmo coração, eles estavam um ao lado do outro para realizar aquela obra. Imagina que por diversas vezes, eles tentaram fazer a reconstrução daquele muro. Todos nós sabemos da história. Esse capítulo 3 é quando a mão de obra começa efetivamente a ser executada em Jerusalém. Nós lemos no capítulo 1, quando ele tem a notícia. Nós vemos no capítulo 1, quando ele se põe em oração, quando ele se põe a jejuar. Nós lemos quando ele vai lá falar com o rei. No capítulo 2, o planejamento dele, quando ele pede cartas, vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, anda nos escombros, que foi a mensagem da semana passada. Ele chegando em Jerusalém, chama aquele povo para a obra, mostra a necessidade que deveria permear o coração deles. Ele disse, olha aí os escombros, está tudo destruído, nós precisamos fazer alguma coisa, e aquele povo se acende no desejo de fazer a obra. E aí aqui no capítulo 3, agora ele vai planejar a obra para a execução propriamente dita. E a primeira coisa que eu quero ressaltar para a gente é a disposição do coração daquele povo em estar juntos um do outro. Se essa igreja, ouça bem, se essa igreja aqui, Igreja Presbiteriana em Pasticos, se nós guardarmos esse princípio basilar da revitalização da nossa igreja, de andarmos juntos, um ao lado do outro, nós vamos ver o mesmo êxito que aconteceu na vida de Neemias e aquele povo. Estar juntos é não falar mal. Estar juntos é não dividir pelos corredores aquela insatisfação do seu coração. Estar juntos é a gente caminhar lado a lado, entendendo que a obra é difícil, entendendo que nós vamos ter muitas dificuldades na caminhada, mas todos juntos têm o mesmo propósito de ver a obra de Deus realizada. Estar junto vai muito mais do que estarmos aqui dentro de um espaço. Não sei quantos metros quadrados tem aqui, mas talvez mais de 100 metros quadrados, com certeza. Não é somente estar junto no mesmo espaço, porque às vezes a gente está sentado do lado, mas nós não desfrutamos de comunhão. Às vezes nós sentamos do mesmo lado, mas não olhamos nem para o outro, para o irmão que está do nosso lado. Às vezes nós sentamos ao mesmo lado e nem falamos direito com aquelas pessoas. É preciso nós darmos um passo adiante, estar juntos, mas juntos agora na unidade que o Espírito Santo nos concede para que a gente possa fazer essa obra e o nome do Senhor ser glorificado. Outra coisa que nós encontramos do verso 16 ao 31 é a repetição da expressão depois dele. E isso nos dá uma ideia de uma continuidade. Cada um faz a sua parte e o outro continua onde o outro parou. Um vai fazer uma coisa e o outro vai continuar aquela obra com a mesma alegria. Não há espaço para dizer assim, você fez pouco e eu fiz muito. Não, eles estão juntos, estão lado a lado, estão com o mesmo propósito, com o mesmo coração, e nós vamos ficar satisfeitos com a parte que cada um vai poder ofertar para a obra do Senhor. Veja, perfumista geralmente não trabalha com obra. Perfumista estava aqui edificando muro. Ourives não trabalha com obra, mas os ourives estavam aqui edificando muro. Se a gente olhar, sacerdote não faz muro, mas os sacerdotes foram os primeiros, dispôs no coração do sumo sacerdote, é o que puxou aquele povo juntamente com Neemias. Os cantores estavam aqui envolvidos, os tecoitas estavam aqui envolvidos, e quando tem essa nota sobre os tecoitas nos chama atenção, porque nós encontramos uma única nota negativa nesse texto. Nada é perfeito. Nós falamos de oposição e aqui nós vamos falar de uma nota negativa.
no verso 5. Se você olhar no verso 5, você vai ver que diz assim o texto: os nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. O que isso também nos ensina como princípio? Na reconstrução, na reforma, na revitalização, algumas pessoas não vão se sujeitar. Algumas pessoas vão sair chutando balde. Eu não quero essa revitalização. Eu não quero a mudança. Eu não quero que o bem das coisas de Deus aconteça, e eles vão sair chutando balde. Então também nós temos que estar pronto, porque num momento como esse, da graça de Deus sendo derramada na nossa vida, da obra de Deus avançando nesse lugar, sempre existe a possibilidade de alguns não se sujeitarem e não desejarem ajudar a obra de Deus, e cruzarem os braços, e até mesmo rejeitarem, se oporem, falarem. Mas graças a Deus, que a maioria, a grande maioria, esse povo estava unido, estava junto, e esses homens, mesmo eles se opondo, rejeitando. E aí, por que eu chamo a atenção dos tecoitas? Porque esses aí são os maiorais dos tecoitas. Isso aí, gente, desculpe, estudo o texto, são os maiorais dos tecoitas. Mas mesmo os maiorais não querendo, os tecoístas transcenderam os seus líderes e falaram assim: eu quero fazer a obra de Deus. E se envolveram na obra de Deus, se envolveram na reconstrução da obra de Deus. Então, cada expressão que nós encontramos aqui, ela é importante. Ela é importante porque eu olho para o texto e vejo Deus usando várias pessoas diferentes, como eu disse aqui, de profissões diferentes, de graus culturais diferentes. Todos estavam juntos na reconstrução do muro. Todos deveriam estar juntos trabalhando. Todos precisavam um dos outros, e eles sabiam disso, porque se não fosse desse jeito, aquela obra não seria reconstruída. Estava destruída há dezenas de anos. Nós vamos ler livros de estudiosos que vai dizer que há mais de 100 anos, outros vão dizer há 90 anos, não tem uma data fixa com certeza, mas são muitos anos que aquelas obras estavam lá sobre escombros. E agora eles estão vislumbrando, porque Deus levanta Neemias. Nosso Neemias hoje no Novo Testamento é o próprio Cristo. É o Cristo que vai à frente da sua obra. Nós não vamos atrever a comparar Neemias com nenhum de nós que estamos aqui. Nós vamos dizer que o grande construtor dessa obra, aquele que vai à frente, vai regimentando todos nós, é Cristo. Cristo está aqui nos chamando para a obra. Cristo está aqui nos convocando para a obra. Por isso que essa obra tem toda a possibilidade de êxito, porque Cristo está nos colocando nos lugares certos. Eu fiquei muito feliz porque eu fiz um organograma dessa igreja. Organograma é aquela visão de cima, colocando cada um nas suas funções. O PH, a SAF, os projetos. E nós temos mais de 50% da igreja envolvida na obra. Isso é fascinante. Imagina se uma igreja como Niterói tivesse a metade da igreja trabalhando. E nós estamos vivendo esse momento precioso que Deus está concedendo. Mas eu não quero só a metade. Eu quero todos envolvidos na obra, todos evangelizando, todos trabalhando, todos dançando mão do arado, para que a gente veja a obra de Deus avançar de modo poderoso nesse lugar. Então nós encontramos aqui que eles estavam juntos, havia unidades familiares. Veja que a gente vai olhar aqui um homem que chama suas filhas, certamente ele não tinha filhos homens, por isso que o texto está chamando a atenção para as filhas, e as filhas estão ajudando na reconstrução do templo. Então havia unidade familiar na disposição, na reconstrução desse muro. Ouça bem o que eu vou te falar. Aonde começa a nossa igreja? Em casa. E às vezes a igreja fica dividida a partir de casa. Porque às vezes na mesa de casa nós estamos falando alguma coisa contrária da igreja que a gente atua. Às vezes na mesa de casa nós estamos reclamando do pastor diante dos nossos filhos. Às vezes na mesa de casa nós estamos falando do presbítero lá que a gente teve algum problema e a gente está reclamando.
você está destruindo a sua casa, você está destruindo a sua unidade familiar, você está trazendo peso para o coração dos seus filhos, para que eles cresçam não gostando da igreja, porque ele vai dizer assim: a igreja não é boa, meu pai está sofrendo na igreja, meu pai está sendo perseguido na igreja. Então poupe a sua família, seja homem, absorva o impacto da pancada e não leve tragédia para dentro da sua casa. Tem que haver unidade familiar. Se tudo que acontecesse comigo eu contasse para minha esposa, não porque eu queira esconder ela de nada não, mas eu quero preservá-la. Imagina, eu tenho uma estrutura, ela tem outra, e olha que eu conto muita coisa para ela, 90%, talvez 99%, mas tem coisas que eu falo assim: essa aqui ela não pode saber, porque se ela souber, ela não vai ter estrutura. Eu tenho, mesmo que eu chore. Quantas vezes eu dobrei meu joelho dentro de casa e botei minha cabeça no pó. Eu gosto de orar com a boca no pó e dizer assim: Jesus, se o Senhor não me ajudar, dessa eu não escapo. Eu não tinha quem recorrer, eu não tinha quem falar, eu não podia nem falar com ela, eu não podia nem falar tudo para ela, mas eu tinha que orar: Senhor, me ajude. Então, a unidade familiar tem que ser preservada. Poupe os seus filhos que não têm estrutura espiritual de detalhes que você como homem tem. Você, mulher madura, tem. Você, homem maduro, tem. Poupe as crianças, poupe os seus filhos para que eles possam amar a igreja. Coisa boa, diga para todo mundo. Coisa ruim, diga só para Jesus. Tem que ser preservada a unidade da igreja, a unidade familiar, porque a igreja começa em casa. Não é que a gente vai mascarar nada não, mas é a preservação, porque uma é a estrutura do pai, da mãe, homens maduros, e outras são a estrutura de nossas crianças. Então nós vemos aqui unidades familiares, nós vemos cada um trabalhando segundo as suas famílias, nós vemos cada um trabalhando dentro das suas perícias, ourives, perfumistas, mercadores, cada um nas suas profissões, cada um nas suas vocações. Havia o sacerdote, havia o levita, havia o servo do templo, havia os maiorais do distrito, os governadores. Mas a ideia é que todos estavam juntos. Esse texto, se nós pudermos sair daqui nessa noite somente com esse princípio no nosso coração, seria suficiente para a revitalização dessa igreja. Estarmos juntos, na unidade do Espírito Santo, debaixo do temor do Senhor, todos respeitando um ao outro. Nós não somos perfeitos, nós vamos fazer coisas que às vezes vamos errar. Eu não tenho aqui a prerrogativa de ser um revitalizador que vai fazer tudo certinho, eu vou errar. Mas a consideração e o amor tem que ser maior. O amor não pensa mal. Nós temos que estar juntos. Eu não estou entendendo por que o irmão Ramiro está fazendo isso. Então deixa eu perguntar a ele, por quê? Deixa eu perguntar aos presbíteros por que está havendo tanta mudança na igreja. Deixa eu perguntar ao reverendo João Batista, por quê? Não pense mal, porque a Bíblia diz que o amor não pensa mal. E dessa maneira nós vamos juntos fazer a obra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Eu poderia destacar aqui que o primeiro princípio do texto seria a organização. Isso é importante, porque o que nós vemos aqui é Neemias fazendo a distribuição. E olha que no texto vai dizer que eles estavam reconstruindo o templo de frente à sua casa. O que é isso? Ele está otimizando. Neemias é um estrategista fantástico. Ele é um planejador fascinante. Ele não está tirando a pessoa daquele lugar que é em frente à sua casa e botando em outro lugar. Mas cada um está de frente à sua casa. O que a gente pode tirar de lição aqui? Cada pessoa certa no lugar certo. Bota eu para cantar na equipe de louvor. Não vai ficar um aqui dentro. Mas eu queria tanto cantar igual o Vinícius. Falei com ele, se eu tivesse uma voz dessa, eu não parar de cantar. Mas eu vou estar ali cantando por quê? Se eu não sei cantar. Até para bater palma eu desafino.
Você já viu o cara desafinando a palma? Sou eu. Pode ter certeza. Pode reparar que eu começo a bater, daqui a pouco eu tenho que parar que eu estou todo errado. Então é a pessoa certa no lugar certo. Então vocês têm que dar um tempo para que eu conheça a igreja, para que eu saiba para quem eu posso manobrar. Aonde está o Correia? Aonde está a Vanderleia? Aonde está a irmã Naides? Aonde está o Davi? Aonde está a irmã Marinete? Aonde está o Alcemi? Aonde está esse povo? Eu tenho que botar no lugar certo, para que a obra possa avançar. Nós temos que trabalhar em harmonia, apesar das nossas diferenças. Eu tenho que trabalhar em harmonia, embora eu queria muito fazer uma coisa e eu não consiga. Minha esposa diz assim, minha esposa está tocando violão, está aprendendo, glória a Deus, e às vezes ela diz assim, eu vou entrar numa aula para aprender a cantar. Aí eu penso assim comigo, glória a Deus, nunca vi tanta fé assim nem em Israel. Entende? Está entendendo? É assim. Então, em que eu sou bom? É o que eu quero me apresentar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar no lugar certo, a pessoa certa, para que a gente possa fazer a obra de Deus. Entende? Então, eu não posso querer fazer o que o Marcos faz. Eu não posso querer fazer o que o Vinícius faz simplesmente porque eu quero. Eu me colocar a Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja. E se apresente para o trabalho. Tudo que eu mais quero é gente que queira trabalhar. Fala para mim, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Glória a Deus. Então, essa organização é muito importante, essa harmonia é muito importante, e a gente aprender a trabalhar em equipe. Não é a minha ideia que tem que prevalecer. Hoje, a reunião que nós fizemos foi uma reunião de avaliação, onde eu chamei os presbíteros e o conselho e o pastor João para fazer uma avaliação. Eu que pedi a avaliação. Porque eu trabalho em equipe, eu tenho que ouvir o Correia, eu tenho que ouvir o presbítero Ricardo, eu tenho que ouvir o Telmo, nós temos que trabalhar em conjunto. A opinião do Ricardo nem sempre vai prevalecer, a opinião do Correia nem sempre vai prevalecer, a minha opinião nem sempre vai prevalecer, e assim são todos aqueles que vão trabalhar conosco. Nós temos que aprender a trabalhar em equipe para que a gente veja essa obra avançando. Outra coisa, a cooperação. Coopere, gente. Coopere. Faça a sua parte. Cada um faz um pouquinho. Lembra que eu falei quando estava lendo o texto? Uns faziam mais, outros faziam menos. Mas faça. O que não pode é você ficar de braços cruzados na casa de Deus. O que mais tem aqui é trabalho. Nós precisamos de gente evangelizando, nós precisamos de gente pregando, nós precisamos de gente distribuindo pão da vida, nós precisamos de gente distribuindo roupa. Vanderleia fica ali com as irmãs, você pode estar aqui fora orando, recepcionando. Nós precisamos de recepcionista ali na porta, nós precisamos de gente filmando, nós precisamos de gente tirando fotografia. Se prepare. Nós queremos investir na sua vida. Nós queremos investir nas pessoas que querem trabalhar. Quer ser seminarista? A gente vai mandar para o seminário. Quer tirar fotografia? Quer ser fotógrafo? A gente coloca você num curso de fotografia. Quer trabalhar com as crianças? A gente coloca você num curso para você aprender, aprimorar o seu talento. Mas o que nós queremos são pessoas cooperando. Então o segredo também é a cooperação. Outra coisa, para a gente ganhar tempo, é a aceitação. Aceitação é fundamental. Neemias chegou lá, gente. Quem era Neemias? Copeiro do rei. E alguém poderia falar, lá vem esse metido desse copeiro querer se meter aqui na nossa obra. Mas o que a gente vê no texto é que houve uma aceitação. Eles trabalharam juntos, lado a lado, um depois do outro. Um aceitando o outro, um cooperando com o outro, um ajudando o outro. Havendo uma aceitação das próprias propostas que Neemias estava trazendo para aquele povo. Então, se não houver uma aceitação aqui na revitalização, quem é esse irmão que chegou aí? Um seminarista qualquer, que sabe que existe um ó porque o copo é redondo. Seminarista é assim, né? É uma coisa teológica, não tem nem designação para um seminarista. Está entendendo?
Mas foi Deus que escolheu estar aqui. Lembra dos filhos de Jessé? Passava só grandão, só gente grande. O profeta, quando veio, falou: é esse aí que vai ser o rei. Aí Deus diz assim: tu vê somente a aparência, seu miserável, eu vejo o coração. Eu sou o menor de todos que chegou aqui, sou o seminaristazinho, pé inchado, como disse meu irmão Correia, que Jesus escolheu os pés inchados, não foi lá os discípulos, e eu pé sujo, os pés sujos, não é pé inchado não, pé sujo. Eu sou um pé sujo, e glória a Deus por isso, porque se eu fosse alguma coisa, Deus jamais ia me usar aqui nesse lugar. A partir do momento que a gente acha que é alguma coisa, a glória não é de Cristo. Então a gente tem que se achar insignificante mesmo, um menor, para que o Senhor venha nos usar aqui nesse lugar. Então tem que haver essa aceitação nossa, essa liga, né? Essa comunhão, essa aceitação, para que a obra possa avançar. E por fim, irmãos, para a gente encerrar nessa noite, que nós vamos ter ceia, o diálogo. Na nossa reunião, o que ficou mais marcado nessa noite foi que a gente precisa ter uma comunicação clara. Falei com o Mateus ontem e hoje nós conversamos ali com os irmãos e eles me chamaram para esse detalhe. Bom, Ramiro, a voz de comando tem que ser clara. Comunicação, diálogo, e eu tenho que ser claro, tenho que ter o diálogo com os meus irmãos, com os meus presbíteros, com os meus diáconos, com os meus trabalhadores, comigo que estou aqui, para que a gente possa avançar nessa obra. Então, são propostas que o texto traz, que a gente poderia ficar aqui muito tempo estudando, alguns dias sobre esse texto, enriquecendo o nosso coração, mas eu acho que para essa noite está suficiente. Nós entendermos que estamos numa grande obra. Fomos convocados por Cristo para estar aqui em Pacheco, nesse momento de 105 anos que a igreja fará. E queira Deus que dos 105 até os 150, essa igreja viva um ápice de revitalização. A obra é de Deus. Até onde nós vamos chegar, nós não sabemos. Mas nós já estamos sonhando com os grupos pequenos para o ano que vem. Nós já estamos sonhando com ampliar o estacionamento, quebrar aquilo ali tudo, porque nós vamos ter que ter lugar para botar carros. Nós já estamos sonhando com a obra aqui atrás. E vocês nunca viram um seminarista mais doido que eu estou sonhando até com o elevador. Está entendendo? Mas para que isso aconteça, irmãos, a gente tem que se humilhar diante do Senhor, é muita oração, muito trabalho, muita lágrima, muito choro, porque quem faz a obra é o Senhor. Tem nada a ver comigo nem com ninguém, é o Senhor, e nós vamos fazer isso tudo para a glória de Cristo, porque Pachecos precisa ouvir sobre Cristo, Pachecos precisa receber uma boa teologia, Pachecos precisa receber uma palavra saudável, Pachecos precisa conhecer o Cristo da Bíblia, e quem é que tem essa missão somos nós, com outras igrejas que estão pregando a palavra de Deus. Se alguém não está, problema deles, nós não temos nada a ver com eles, mas nós queremos pregar a palavra de Deus aqui nesse lugar. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor desperte o nosso coração para esse texto, para essa unidade, para essa cooperação, para esse ajuntamento, e que nós possamos pedir perdão a Deus, se na reconstrução nós estamos nos colocando de lado. Não seja como aquela nota negativa. Aqueles homens perderam a oportunidade de fazer a obra de Deus. Sabe quanto tempo esse muro foi reconstruído? 52 dias. 52 dias, Neemias, de modo miraculoso, reconstruiu aquela obra. Muro reconstruído significava defesa, significava justiça, significava que aquele povo estava recuperando a sua autoestima, sua identidade nacional, significava que a obra de Deus estava avançando naquele lugar. E vamos lembrar que o Senhor, usando o outro profeta, disse assim:
a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque nessa reconstrução seria a reconstrução aonde 400 anos depois, cerca de mais um pouco de 400 anos depois, Cristo iria entrar. A glória da segunda casa, que as pessoas às vezes trazem para a questão financeira, lamento em dizer para você, não tem nada de financeiro. Está falando sobre Cristo que vai entrar naquele templo. A glória da segunda casa seria maior. Então Deus está usando os Neemias, porque está preparando esse local, essa cidade que estava completamente destruída, esse povo que estava completamente vivendo nos escombros e no opróbrio. Deus estava dando a oportunidade deles se prepararem para que a glória maior viesse. Deus abençoe. Que Deus fale ao nosso coração. Reverendo João,